Rússia. A Rússia é o maior país em extensão do mundo e a herdeira de um enorme território que se estende da Ásia à Europa. A Rússia foi formada pela conquista de terras pelos czares, muitas vezes com o uso da violência. A Federação Russa, nome oficial da Rússia, é formada por 21 repúblicas, uma região autônoma, 49 regiões administrativas, 6 províncias, 10 distritos autônomos e 2 cidades com status administrativo especial, Moscou e São Petersburgo. A Rússia detém um dos maiores arsenais nucleares mundiais. Dispõe de uma enorme área territorial que concentra grande quantidade de recursos minerais, inclusive energéticos, como petróleo e gás natural, detendo cerca de 6% das reservas petrolíferas mundiais e aproximadamente 30% das reservas de gás natural do mundo. A exploração e a comercialização são monopólio da Gazprom, empresa estatal russa. Seu importante peso geopolítico e histórico é reforçado pela expansão econômica, associado a questões demográficas do país, como a baixa taxa de natalidade, que é um dos fatores responsáveis pelo crescente aumento da demanda de mão de obra no país. Diversas potências europeias dependem do petróleo e do gás natural russos. Durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república desse gigantesco Estado. Moscou foi o centro político, econômico e de poder do socialismo real sobre todas as demais repúblicas, e lá eram tomadas as decisões referentes às políticas interna e externa. Entre 1989 e 1990, a situação da União Soviética e da Rússia começou a se alterar, ocorrendo basicamente duas perdas. Após manter por cerca de 45 anos a hegemonia política e econômica sobre os países da Europa Oriental, a União Soviética teve seu poder enfraquecido com a libertação desses países da sua tutela ou de sua área de influência. As reformas liberalizantes na União Soviética, país central do bloco socialista, com base na Glasnost e na Perestroika, no governo Gorbachev, levaram ao afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental, contribuindo para que se libertassem do socialismo real ou autoritário no fim dos anos 1980 e início dos anos de 1990, e aderissem à economia de mercado ou integração política, econômica e militar à Europa Ocidental, tanto no que se refere à entrada de alguns deles na União Europeia, como na OTAN, o que representou para a Rússia grande perda de áreas de influência. Na imagem, nós temos o mapa político da Rússia. Na imagem, nós temos a bandeira da Rússia. A bandeira russa é uma bandeira tricolor com as cores branca, azul e vermelha e adotada oficialmente em 22 de agosto de 1991, mas só foi usada a partir de 1993. As cores da bandeira têm origem nas cores pan-eslavas. Na imagem, nós temos o mapa da Rússia mostrando a ferrovia Transiberiana. A ferrovia Transiberiana é a maior ferrovia do mundo, que liga Moscou, na parte europeia, até o Oceano Pacífico. O espaço geográfico ocupado pela Rússia é de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a mais de 10% das terras emersas do planeta. A Rússia é o país mais extenso, sendo cortado por 11 fusos horários. A maior parte desse imenso território localiza-se ao norte do paralelo 45 graus norte, o que lhe proporciona um clima bastante rigoroso, com médias térmicas sempre abaixo de 0 graus Celsius no inverno. Cerca de um terço do espaço geográfico da Rússia faz parte do continente europeu. O restante estende-se pela Ásia. A linha divisória entre os dois continentes é representado pelos Montes Urais, que contém importantes jazidas minerais, principalmente de petróleo. Há 21 repúblicas autônomas,
mas com governo próprio, indicado pelo poder central russo, que convive a língua russa, que é oficial, e os idiomas locais. Do norte ao sul da Rússia é encontrada uma variedade de coberturas vegetais. Na região ártica, no extremo norte, no verão floresce a tundra, cobertura vegetal descontínua e rasteira, representada por algumas gramíneas e líquens. Ainda na região ártica, a tundra vai sendo gradualmente substituída por árvores de grande porte, que constituem a taiga, cuja espécie principal é o pinheiro. A floresta de taiga cobre a maior parte da Sibéria e grande extensão da parte europeia ocupada pela Rússia. Muitos de seus trechos são intensamente explorados pela indústria madeireira. Essa porção norte do território russo apresenta temperaturas médias extremamente baixas no inverno e baixa densidade demográfica. A população que vive nessa porção tem seu modo de vida completamente adaptada às rigorosas condições climáticas. As florestas que cobrem grande parte da Rússia também são utilizadas como fonte de energia, principalmente no inverno, nos locais onde há dificuldades para abastecimento de gás. Na faixa onde o clima se apresenta mais quente, como é o caso da Rússia europeia, ao sul do paralelo 53 graus norte, surgem as pradarias, também chamadas de estepes, caracterizadas por vegetação rasteira. Nas estepes são encontrados o solo de Chernósio, também chamado de solo negro, que é um dos mais ricos em matéria orgânica do mundo. Na porção oeste do território, entre a taiga e as pradarias, localiza-se a floresta temperada, que já foi bastante devastada. Entre o Mar de Barents e o Mar Cáspio, a oeste dos Montes Urais, encontra-se a planície russa. A leste dos Urais, estende-se a Sibéria. Ambas são imensas planícies cortadas por importantes rios. A leste da planície da Sibéria, localiza-se o Planalto Central Siberiano, e ao sul desse planalto, o Lago Baikal. No extremo leste desse país, distribuem-se diversas cadeias montanhosas, como o Monte Verkhoyansk, a cadeia de Chersk, os Montes Kolyma e os Montes Koryak. No extremo sudoeste da Rússia, aparece a cadeia do Cáucaso, onde se localiza o ponto mais elevado da Rússia e de todo o continente europeu, que é o Monte Elbrus, com 5.642 metros. Na imagem, nós temos o mapa do relevo da Rússia. Na imagem, nós temos o Monte Elbrus, que é o ponto mais elevado da Rússia e também da Europa, que possui uma altitude de 5.642 metros. Na imagem, nós temos o mapa climático da Rússia. A imagem apresenta o mapa da vegetação da Rússia. Na imagem, nós temos o mapa físico da Rússia. A Federação Russa é uma colcha de retalhos herdada do Império Czarista e da antiga União Soviética. Em seu território convivem cerca de 80 grupos étnicos distintos, dos quais o russo é o mais numeroso, que corresponde a 82% da população. Há cerca de 3,8% de tártaros, 0,8% de bielorrussos, 0,6% de alemães e outras minorias étnicas. A grande diversidade étnica e os desejos de independência de algumas repúblicas, sobretudo no norte do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, têm provocado conflitos internos na Federação Russa. A região do Cáucaso, atravessada por diversos oleodutos, é rica em petróleo e de grande importância estratégica para a Rússia. Em meados da década de 1990, guerrilheiros separatistas da Chechênia travaram a guerra contra o exército russo para obter a independência. Eles acabaram obtendo autonomia, mas não a independência. O governo russo tem reprimido com violência as lutas por independência, recusando-se a negociar com os separatistas. O poder central da Rússia teme que a concessão de independência a uma dessas repúblicas contribua para que outras requeiram o mesmo. Com relação ao número de habitantes, a Rússia
tem, em 2020, uma população de pouco mais de 146 milhões de habitantes, com a densidade geográfica de pouco mais de 8 habitantes por quilômetros quadrados. A expectativa de vida da Rússia é de 67,68 anos, baixa em relação aos países europeus. Cerca de 74% dos habitantes russos vivem em áreas urbanas. Várias cidades russas têm mais de 1 milhão de habitantes. Moscou, que é a capital e maior cidade do país, conta com a população de mais de 10 milhões de habitantes e concentra cerca de 20% do produto interno bruto do país. São Petersburgo, que é a segunda maior cidade da Rússia, possui mais de 5 milhões de habitantes e é também um importante centro industrial. Na Rússia, em geral, é forte a discriminação contra os homossexuais, apesar de a homossexualidade ter sido descriminalizada em 1993. Há, por exemplo, muitas contras-paradas e eventos que defendem direitos desse grupo. Diversos atos violentos praticados contra homossexuais não são punidos, ao contrário do que acontece em muitos países. Na imagem, nós temos um mapa da distribuição da população pelo território russo. E se observarmos, quanto mais escuro for a área, maior é a concentração populacional. E também apresenta as principais cidades da Rússia. Na imagem, nós temos o mapa étnico da Rússia. Na imagem, nós temos a cidade de Moscou, que é a capital e a maior cidade da Rússia. Economia da Rússia. Os produtos agrícolas mais importantes da Rússia são a beterraba branca, com o qual é produzido o açúcar, e o trigo, cultivado principalmente nas terras de solo negro, do sudoeste da parte europeia. A Rússia é também um dos primeiros produtores mundiais de cevada. Merecem destaque ainda as produções de batata e de linho, no qual se extraem excelentes fibras têxteis. Na pecuária russa, destacam-se os rebanhos de bovinos e ovinos, criados nas regiões de índices pluviométricos mais baixos. O país é produtor de grande volume de pescado de água doce e destaca-se também na pesca em alto mar, onde atuam os navios-fábricas, no quais o pescado passa por um processo de industrialização. No extrativismo mineral, sobressaem o minério de ferro, o carvão e o petróleo, além do urânio, do níquel e do diamante. A produção de carvão concentra-se em Cusbás, na Sibéria. Cerca de 3/4 da produção de petróleo são extraídos dos poços existentes na Sibéria. O restante provém da região caucasiana. Duas das maiores usinas hidrelétricas do mundo, Krasnoyarsk, no rio Yenisei, e Bratsk, no rio Angara, que é afluente do Yenisei, localizam-se na Rússia, o que reflete seu alto potencial energético. No setor industrial, apesar das mudanças no rumo dos investimentos, aplicados principalmente nas indústrias de bens de consumo, predominam ainda as indústrias de base. Entre as principais áreas industriais, destacam-se São Petersburgo, cujo desenvolvimento industrial foi iniciado no governo imperial antes de 1917. Nessa cidade, são importantes as indústrias metalúrgica, química, petroquímica, têxtil e alimentícia. Moscou, que sobressai muito mais pela disponibilidade de mão de obra, pelos recursos técnicos e pelo mercado consumidor, do que por seus recursos naturais, que provêm de áreas mais distantes, para serem transformados industrialmente. Outros centros industriais que merecem destaque na Rússia são de Cusbás, que se desenvolveu sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, o siderúrgico, em estruturação ao redor do Lago Baikal, o automobilístico, em Togliatti, cidade às margens do rio Volga, que abriga as instalações da empresa Autovaz, entre outras, em razão de problemas de ordem natural, como litorais pouco recortados e baixos e mares com águas congeladas a maior parte do ano. A Rússia não dispõe de grandes portos marítimos. Entre os portos de maior expressão
são de Vladivostok, no Mar do Japão, e São Petersburgo, no Mar Báltico. Na imagem, nós temos um mapa mostrando a organização do espaço russo em 2013. Na imagem, nós temos o mapa da Rússia com as principais regiões industriais. A imagem apresenta uma tabela com alguns dados sobre a Rússia.